Pronto. Olha aí. Olha aí. A gente conversa hoje, gente. Ixi, o volume tá Isso, o volume tá bem ruim aqui. Roberta Lícia, que é perita criminal. Vou ter que tirar, gente. Tem que tirar. Robertinha, vamos tirar o microfone do Zoom? Uhum. Pronto, pra gente não ficar com eco. Um dia desses, quando ela me pediu para fazer um vídeo pro canal dela, muito bacana, para a página dela lá do Instagram. Eu vou ter que tirar o volume daqui. E para fazer um vídeo assim, tipo, escrevendo com várias letras o nome da página dela, do Perícia em Foco. E aí eu comecei a conversar com ela, aí ela me explicou para que era o vídeo. Eu não acredito, que legal, você é especialista nisso. Ela faz especialização em documentoscopia, que é para entender justamente as especificidades dos documentos e das letras com as quais eles são escritos. E aí eu fiquei encantada, eu falei, gente, eu não posso deixar de fazer uma live com ela para todo mundo ter conhecimento sobre isso. A gente vai ter uma aula que é um presente muito grande, doutora Roberta Lícia, muito obrigada, é um prazer, uma honra receber você aqui hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho agora e se apresentasse. Tá, joia. Boa noite, gente. Boa noite, Carol. Meu nome é Roberta, né? Sou perita criminal oficial. Atuo na área de local de crime, de morte violenta, também na área de balística, né? Então, iniciei agora uma especialização em documentoscopia, numa área que eu sempre admirei bastante, né? E, assim, que requer grande demanda de profissionais, né? Então, eu decidi me aprimorar nessa área para poder também atuar na perícia criminal. Você é farmacêutica, né? Isso. Farmacêutica bioquímica? Sou farmacêutica bioquímica, né? Entrei no concurso como perita criminal dessa área, né? E realmente estou atuando em áreas bem distintas da minha origem. Mas, assim, a perícia criminal é muito abrangente, né? E a gente vai se apaixonando pelas áreas, que é bastante, assim, encantador. A gente gosta muito, são muitas áreas, né? E a gente começa a se apaixonar e a mergulhar nesse universo. E está sendo muito bom, muito uma experiência excelente para mim. Só para a gente ter uma ideia, assim, quais são as áreas que a perícia atua? Bom, a perícia, de uma forma geral, ela atua em local de morte violenta, né? Que é o mais conhecido da população. Geralmente, quando você diz que é perito, as pessoas se impressionam, e você só atende morte violenta, tal. É uma das áreas. A área mais conhecida, mas é uma das áreas. Tem a área de balística forense, né? Que você faz a micropreparação balística de alguma arma. Tem a área de documentoscopia, que é onde a grafoscopia está incluída, além de identificação veicular, laboratório, identificação de drogas, toxicologia. Então, a perícia na área é bem abrangente. Que interessante. Por que você se interessou pela documentoscopia? Bom, na realidade, a documentoscopia sempre me chamou a atenção porque eu sempre gostei muito de escrever, de ler, e assim, é uma área que eu vejo aqui na minha região que está bastante necessitando também, né? Então, eu estou decidindo me aprimorar nessa área para poder começar a atuar. Que legal! E eu recebi uma pergunta aqui, querendo saber qual é a diferença entre a grafoscopia e a grafologia. Porque algumas pessoas, com as minhas alunas, eu trabalho um pouco da grafologia e da grafoterapia, então a gente estuda um pouco da personalidade através das características da letra. Sim. Mas aí elas me perguntaram, mas Carol, é a grafologia que ajuda a descobrir crime, né? Então explica pra gente qual é a diferença entre a grafologia, que estuda a personalidade através da letra, e a grafoscopia. Na realidade, a grafoscopia, ela realiza uma análise de escritos para detectar a autenticidade daquele escrito, né? Se realmente é daquela pessoa ou não. E a grafologia, ela já é um estudo, como você disse, da personalidade, o tipo da letra, a personalidade que a pessoa tem, determinada letra, você tem como fazer essa avaliação através da grafologia, né?
E até a questão assim, da história mesmo da escrita. A grafologia também aborda isso, essa história da escrita, os primeiros escritos e vários outros temas, né? Muito interessante. Eu tô com uma pergunta aqui da... Essa foi da Caligrafia que Salva. É o nome dela no Instagram, né? Eu não sei o nome de todo mundo, mas no Instagram o nome dela é Caligrafia que Salva. Então, acho que já deu para ela entender a diferença aí entre a grafologia e a grafoscopia. Aí tem uma outra da Marley Family, que perguntou se existe algum tipo de padrão na letra das pessoas que são consideradas criminosas. Vocês encontram, quando tem falsificação, algum tipo de padrão que dá algum indício? Olha, um padrão que a gente encontra, na verdade, não é da pessoa criminosa, são padrões individuais, né? E cada pessoa tem um padrão típico, né? Você tem um padrão, eu tenho um padrão. E quando a gente começa a tentar disfarçar a nossa letra, começa a tentar falsificar, né, entre aspas, alguma coisa, esse padrão nosso é verificado através dos peritos por um estudo bem aprofundado. Então, assim, não é que existe um padrão, eu sou criminoso, eu tenho um padrão de letra. E você não é criminoso, você tem outro padrão. Não, o padrão é individual, né? E existe uma frase que eu gosto muito que diz assim, que o cérebro, na verdade, é o nosso instrumento escritor. Eu aprendo a escrita, né, e vou aperfeiçoando e ela vira uma coisa automática. Então, na verdade, quem nos guia, quem guia nossa escrita realmente é nosso cérebro. Então, embora eu queira falsificar alguma coisa, vai chegar um momento que o perito ele vai identificar aquela falsificação, porque o nosso cérebro mesmo vai denunciar, porque a gente já tem aquele costume, a gente já aprendeu daquela maneira, entendeu? Uhum. Por falar em várias letras, a Aline perguntou: e quando a pessoa perde a identidade de tanto a letra mudar? E aí eu entro nessa história, né? Eu lembro que quando a gente conversou, eu falei, se eu fosse criminosa, doutora Roberta, ia dar muito trabalho, né? Foi. Se tem uma pessoa que faz um monte de tipo de letra e consegue fazer a letra igual a de todo mundo, esse alguém sou eu. E quando você encontra essa pessoa e tem uma variação muito grande de letra, como é feito esse exame? No caso, Carol, o exame grafotécnico, ele é realizado através de padrões, né? Você faz a coleta de alguns padrões daquela pessoa, tanto do padrão da escrita dela, ali pessoalmente na sua frente, e você vai fazer essa comparação da grafia dela. E assim, alguns momentos ela pode realmente mudar aquele padrão, porque o padrão gráfico nosso, ele muda com o tempo, né? Ele muda com a idade, ele muda com alguma doença que a gente adquire. Ele pode haver essas mudanças, mas existem algumas características que são características objetivas e subjetivas no lançamento gráfico que permitem com que a gente faça aquela identificação. E no final, quando você faz a comparação, o padrão que você está sendo questionado e o padrão da pessoa, o que é que acontece? Você vai ou convergir ou divergir para aquele lado, dizer se aquele padrão é daquela pessoa ou não, né? Através de várias características da letra. Então, mais uma pergunta respondida. Para quem, então, quem tem muita letra ou uma variação muito grande, dá mais trabalho para vocês, né? Com certeza. É um trabalho mais minucioso para o perito, né? Até porque, assim, existem vários tipos de falsificação. As falsificações, a gente pode agrupar elas em vários grupos, né? Que são aquelas falsificações. Você faz uma falsificação sem imitar a letra da pessoa. Um exemplo, alguma pessoa entrou na sua casa e encontrou um palanque seu, por exemplo. E ela sabe que seu nome é Maria da Conceição Silva, um exemplo. Mas ela não sabe como é sua assinatura. Então, ela vai passar aquele cheque, vai fazer uma assinatura sem imitar. Aí a gente chama de falsificação sem imitação. Aí já existe outro tipo de falsificação, que é a falsificação de memória. Eu vi sua letra, um exemplo, eu vi sua assinatura no Instagram, né? Você gosta de assinar lá seus posts. Então, por memória, eu vou fazer um tipo de uma falsificação. Então, essa é a falsificação por memória. Vai ser totalmente correto? Vai ser totalmente 100% perfeito? Não, porque vai ser só aqueles detalhes que eu consegui memorizar. Aí, outros tipos de falsificação seria falsificação com modelo à vista, que é aquele tipo de falsificação que você está ali com a assinatura na sua frente e você começa a fazer a assinatura
mas você observe, todos vocês que estão assistindo, a gente tem que parar para olhar a letra. Então, só essa parada que a gente chama, seja da sílaba ou da letra, já ocorre uma interferência que o perito ali já vai notar. Você parou, a sua letra não ficou tão firme como a gente escreve uma assinatura normal. E outro tipo de falsificação seria a falsificação por decalque, né? Que você cobre a assinatura em si. Então, pega uma sucagem, que é aquela parte quando você escreve que o papel fica aquela marca. Então, você pega aquela sucagem, cobre e é uma assinatura, entre aspas, que você visualmente você acha perfeita. Mas quando você coloca um microscópio ou uma lupa, você vê os detalhes bem... Quando você cobre alguma coisa, você sempre para, você sempre treme, né? E o último tipo de falsificação, Carol, seria a falsificação exercitada. Aí essa sim é uma falsificação mais difícil para ser identificada. A pessoa às vezes exercita sua assinatura vários meses, por anos até, para poder chegar num padrão bem parecido, né? Então a mais difícil de vocês identificarem seria essa. É a falsificação exercitada, isso. Aí a pessoa já treinou antes, aí não tem parada, não treme, né? Ela já está bem mais segura. Exatamente. Para conseguir fazer a falsificação. Olha que interessante. Você tem algum caso, assim, que foi muito difícil para vocês conseguirem descobrir, doutora Roberta? Bom, aqui no nosso instituto, as pessoas que trabalham com isso, né, por enquanto eu ainda estou atuando, ainda estou me especializando para trabalhar, mas a gente sempre conversa com o pessoal que trabalha, né, inclusive até hoje tem 2 peritos lá que atuam nisso, que é a perita Emanuela e o perito Eduardo, e a gente sempre troca informação e conversa, né, e eles dizem que tem casos realmente muito difíceis, né, e eles demoram dias e dias para realizar aquela perícia, né? Assim como tem casos simples, grosseiros, né, que a gente chama, falsificações grosseiras, que até um próprio leigo ele vai entender ali. Tem aquelas falsificações que demoram mais, que eles se debruçam um tempo maior para realizar. Qual é o tipo de profissional que procura vocês para identificar uma falsificação de assinatura ou de documento, por exemplo? Vem de onde? É a polícia que manda para vocês? Como funciona? Exatamente, porque na verdade a falsificação ela é prevista no Código Penal, né? Por isso que o perito criminal ele atua em si, nesse tipo de perícia. Porque assim, o Código de Processo Penal, no seu artigo 158, ele diz o quê? Toda infração que deixar vestígio, ela deve passar por um corpo de delito, né? Você deve fazer uma perícia. Então, por isso que o perito, a falsificação em si, ela é um crime, né? Ela está prevista no Código Penal. E ela deixa vestígios. Então, quem procura a gente geralmente é delegados, né? Quando o processo já está na promotoria, juízes, advogados em si, advogados cíveis e criminais. Então, esse é o público da grafotécnica. Muito interessante. Então, mais um. O Daniel perguntou quais são os sinais básicos para identificar que não foi a própria pessoa que escreveu. Você já falou de alguns aqui, né? Tremor, Isso, a parada. Exatamente. Mas, assim, existem vários sinais que é possível você fazer essa identificação através de uma perícia mais minuciosa, né? Até porque a letra, ela é individuais de cada um, né? Então, através da pressão daquela escrita, do lançamento gráfico, da velocidade com que a pessoa escreve, né? Do tipo de letra, se ela é ascendente ou descendente. Então, são várias as características que a gente observa. O tamanho da letra. Por isso que quando a gente faz uma coleta de um padrão, o que é necessário? Que você, se a pessoa escreveu numa folha pautada, que você peça para ela escrever também numa folha pautada. Se ela escreveu numa folha sem pauta, você também peça para escrever. Para você poder reproduzir aqueles mesmos parâmetros. Então, ela vai pegar um papel similar ao daquele documento e o teste vai ser feito naquele mesmo papel. Sim, sim. E assim, não é só uma assinatura. Quando a gente faz essa coleta, são várias assinaturas que a pessoa faz, né? E assim, a gente procura o máximo de ambiente, tranquilizar a pessoa, porque você há de convir que quando a pessoa está nervosa, até sob pressão, sua escrita talvez não seja a mesma quando você está relaxada, né? Então, a gente procura fazer com que a pessoa mantenha a escrita, mantenha-se calmo, né, no ambiente propício, que não seja perto de outras pessoas.
é todo um aparato que a gente tem que dar para que aquele padrão ele seja fidedigno à realidade que a pessoa realmente escreve. Que é como aquela ficha de cartório, por exemplo, quando a gente vai colocar, fazer a firma lá para depois reconhecer que a gente tem que assinar várias vezes. Exatamente. Tem algumas variações, né? Sempre varia. Eu sou calígrafa há mais de 20 anos e até hoje, quando eu vou fazer uma ficha no cartório, que eu tenho que assinar 3, 4 vezes igual, eu noto a diferença na minha assinatura. Como é que é possível identificar essas minúcias assim, tão detalhadas? Através de microscópio, existe, acho que foi até o Alex que perguntou aí, estou vendo aqui nos comentários. Existe algum aparelho para identificar? Existem alguns aparelhos que a perícia utiliza, né, tanto a documentoscopia como a grafotécnica, e são aparelhos que fazem o aumento daquela imagem. São luzes rasantes que você pode usar, a própria luz forense, né, que são ultravioleta. Então, existem alguns tipos de equipamentos na perícia que você tem como fazer uma identificação. Como é que vocês fazem para coletar esse material? A pessoa já leva, quando ela vai fazer o teste, materiais dela, outras coisas que ela já tenha escrito? Ou vocês têm que pedir, fazer uma busca e ir atrás desses papéis? Como é que funciona? Na verdade, como é um inquérito policial, geralmente o que é que acontece? O perito, ele solicita para que o delegado consiga esses padrões gráficos, certo? Então, ele vai geralmente conseguir em órgãos que são, por exemplo, órgão público, algum cartório, algum certificado, uma faculdade que ele fez, né? Então, o perito solicita para o delegado ele fazer esse apanhado desses documentos e mais o padrão que a gente coleta em loco ali, juntamente com a pessoa, né? Maravilha. Mais uma, então. Depois, a Su Domini Silva perguntou assim: eu sou formada em Direito e gostaria de saber qual é a relevância do assunto frente ao sistema jurídico. Assim, como a falsificação de documento, seja documento público, né, ou documento privado, ele está previsto no Código Penal, uma infração, né? É uma infração que você precisa investigar, que você precisa punir, né? Então, acho que é de grande relevância o trabalho do perito grafotécnico devido a isso, porque você tem uma função ali de fazer com que as pessoas encontre ali a justiça, faça justiça, porque você já pensou, você tem o seu cheque roubado e alguém sacar um dinheiro da sua conta, ou você fazer um testamento falso, né? Então, existem várias coisas, ou então você tem um certificado de médico ou de qualquer área na nossa categoria, falsificado. Então, acho que é um assunto de grande relevância para o direito também, com certeza. E as pessoas dificilmente sabem que existem pessoas que estudam as letras tão a fundo, né? A forma de escrever, os formatos das letras, detalhes todos. Pessoas que se dedicam, até perguntaram agora há pouco se todo perito tem essa função de saber trabalhar com falsificação de documentos ou se é uma especialização. É uma especialização. Pronto. Na realidade, o que é que acontece? Quando a gente faz nosso curso de formação, que todo perito passa por um curso de formação, o que é que acontece? Você vê todos os tipos de disciplina da perícia, como eu disse, que é uma área multidisciplinar, você vê várias disciplinas da perícia e você vê de forma genérica, vamos dizer, né? Então, quando você começa a trabalhar, você começa a se aperfeiçoar por algumas coisas, algumas áreas, e você começa a se especializar naquilo. Tem um estudo mais aprofundado para isso. A Bicefest está perguntando se tem mercado de trabalho ainda para essa profissão. Pronto, vou falar aqui para vocês. Na verdade, a profissão de perito grafotécnico, ela pode ser tanto você atuar na esfera pública, através do concurso, né, perito criminal oficial, como também como perito judicial, né? Então, geralmente as pessoas que têm nível superior, elas fazem uma especialização, né, nessa área e atuam como perito judicial, não necessariamente através de concurso. Eles atuam de forma, né, tanto na esfera civil como na esfera criminal. E eu vi você falando bastante de assinatura, né, Roberta? É isso. Não, a gente identifica a assinatura, a pessoa treinar a assinatura e tal. Vocês trabalham de documento? Pronto, a documentoscopia, né, que ela é uma
área mais ampla, que ela vai trabalhar com qualquer tipo de documento, né? Documento falsificado, um documento... e a grafotécnica, que é a grafoscopia, ela vai analisar especificamente a questão das assinaturas. Então, na documentoscopia tem também o exame de documentos que não foram escritos à mão. Exatamente. Agora, a escrita à mão geralmente está ligada com a assinatura. Exatamente. Inclusive, a documentoscopia avalia também alguns documentos impressos, né? A diferença de tintas, diferença de impressão, também é avaliada através disso. Impressionante. A Janaína Ramires perguntou, você até já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse um pouco mais profundamente sobre isso. Quando a pessoa está nervosa, a letra tende a mudar? Sim. Na realidade, existem várias coisas que podem mudar a nossa letra. O tempo, a idade, como a gente diz, com o passar dos anos, nossa letra ela vai ficando um pouco diferente. Isso a gente pode observar na nossa rotina diária. A gente, às vezes, tem uma letra quando faz primeiro grau, segundo grau, aquela letra mais desenhada, mais bonita. Quando você começa a trabalhar, você parece que com uma letra mais apressada, né? A letra vai mudando. Ao longo do tempo, quando a gente vai ficando mais idoso, o que é que acontece? Nossa letra, ela vai ficando mais, a nossa escrita, você pode observar qualquer idoso escrevendo, ele escreve de uma forma bem lenta, né? Bem mais lenta. Parece que ele vai desenhando ali a letra, às vezes tem uma certa dificuldade. São as doenças, né? Se chama nervoso central. Então, você pode adquirir uma doença, uma patologia e sua letra vai mudar, você vai desacelerar a própria questão que eu falei do nervosismo, né? Você já pensou, você já pensou assaltado e uma pessoa pedir para você assinar um cheque? Cabeça, né? Assim, são totalmente diferentes, né? Sim, também. A Vitória Gomes perguntou, é verdade que dá para saber a personalidade da pessoa pela letra? Como? Isso a gente vê na grafologia. A grafoscopia também identifica a personalidade da pessoa? Olha, os traços gráficos, eles podem indicar algum tipo de comportamento da pessoa, sim, mas não um estudo tão aprofundado como a grafologia faz, né? Que a grafologia, ela diz como é a personalidade da pessoa de acordo com aquele padrão de letra, mas esse não é o campo do perito criminal, certo? Uhum. O perito criminal, então, basicamente trabalha para descobrir se foi a mesma pessoa que escreveu aquele texto ou assinatura ou não. Exatamente. Certo. A Jamile Dives colocou, estou curiosa para saber como que faz para desvendar os crimes. A pressão da letra, talvez? A pressão, o direcionamento da letra, né? Então, são vários fatores que o perito analisa na hora que ele está fazendo esse exame. A pressão da letra é um dos, né? Mas existem outros fatores que você vai fazer com que você desvende que aquela assinatura é mesmo daquela pessoa. Qual o tipo de documento em que mais aparece falsidade? Cheque, atas de reunião, testamentos, né? Não é muito comum assim, mas testamentos também, ata de reunião, cheques, certificados, né? Certificados aparecem bastante, infelizmente, né? Então, são esses documentos que mais a gente vê. Excelente. A Deia Amaral perguntou, essa aqui eu achei bem interessante. Ela colocou assim, as cartas de suicídio realmente refletem a condição psicológica do suicida? Como? Aí eu fiquei pensando assim, eu entendo que essa pergunta tem mais a ver com a grafologia, porque a gente consegue, na grafologia, identificar várias questões de personalidade e do estado emocional da pessoa que escreveu. Mas me ocorreu que pode acontecer se houver alguma ideia ou um planejamento de assassinato para que possa parecer um suicídio e seja simulada uma carta de suicídio, né? Pronto, isso aí que você falou. Pode dizer. Pode falar. A pergunta é essa, como é que faz, né? Porque a pessoa faleceu, não existe mais como fazer esse teste com a letra que ela já tinha. Então, como é que identifica se foi realmente uma carta de suicídio
ou se pode ter havido algum crime por trás disso, premeditado. Pronto, justamente na questão do suicídio, é uma das coisas que também aparece para o perito criminal fazer essa análise, porque, como você falou, uma pessoa, hoje em dia, Carol, não é muito comum mais, na maioria dos suicídios que a gente atende, a carta escrita, o bilhete escrito. A gente encontra, sim, encontra, mas hoje em dia, às vezes, é a mensagem de WhatsApp, é alguma coisa do tipo, que a pessoa diz, vou me matar, alguma coisa dizendo por que se matou. Mas a gente também encontra bilhetes de suicidas. Porém, o que acontece? A grafoscopia é importante nessa área porque realmente foi aquela pessoa que cometeu o suicídio, que escreveu o bilhete, como você falou. Aí a gente vai analisar se aquela letra é realmente dele. E aí, como a pessoa não está mais viva, a gente vai fazer o padrão de comparação apenas com documentos já existentes. E a gente só pode coletar esses documentos de órgãos, né, que garantam a autenticidade daquele documento. Então, assim, nesse caso que você falou, realmente eu não tenho despertado para lembrar, mas também é muito comum a grafoscopia atuar, certo? Nas cartas de suicídio. Olha aí, então, Déia Nunes, tá aí. Também, a grafoscopia também atua e tem como identificar se a carta realmente foi por parte da pessoa que cometeu o suicídio. Exatamente. Teve alguma premeditação de crime por trás, né? Exatamente. A bela advogada perguntou como surgiu esse tipo de especialização. Na verdade, você sabe que a perícia, na verdade, ela vem progredindo ao longo dos anos, né? O que é que acontece? Desde o início, você sabe que muitos crimes vêm acontecendo e é coisas novas. Hoje em dia, a gente vê crimes cibernéticos, né? Crime na internet. E a cada tempo, a perícia vai se adequando, se dinamizando para acompanhar. Então, um determinado momento, escrita de alguém que e a grafoscopia se baseiam para conseguir ter todas essas informações sobre como uma pessoa escreve? Geralmente essas duas ciências mesmo, a documentoscopia, né? A grafologia, que também é importante para a gente, para fazer uma boa análise daquela letra, da caligrafia, na própria história da escrita. E uma coisa interessante, Carol, de dizer aqui para vocês é o seguinte: o perito grafotécnico, como a escrita é uma coisa universal, qualquer idioma, eu posso analisar, mesmo eu estando no Brasil, eu posso analisar um idioma do exterior, né? Inglês, algum outro tipo de idioma, porque a escrita tem esse padrão. São símbolos, né? Exatamente, são símbolos, né? Então, uma vez eu vi um comentário bem... Como é que um perito vai analisar uma grafia de inglês se ele não, por exemplo, se ele não falar inglês? Mas aí o padrão, né, da escrita, ele é universal. E nesse caso, a ortografia não atrapalha, não conhecer a ortografia. Eu imagino que o tipo de ortografia da pessoa também ajude quando você precisa analisar outros documentos, né? Então, em português, por exemplo, o tipo de palavras que aquela pessoa usa, se ela comete algum erro frequente de ortografia, isso ajuda, né? Sim, isso aí ajuda. Aí no caso, seria uma certa dificuldade nesse caso. Mas, por exemplo, se você analisa letra a letra e sílaba a sílaba, aí você já tem uma avaliação melhor, né? Então, é possível fazer em qualquer língua. Sim. Mesmo que não seja o alfabeto romano que a gente usa, pode ser uma letra... Sim. Com outros tipos de simbologia, tipo uma letra grega, por exemplo. Sim, aqui a gente realmente nunca teve esse tipo de perícia, né? Mas é possível, os livros, as bibliografias sempre falam que é possível realizar esse tipo de perícia. Então é bem profunda a forma que vocês veem a maneira como a pessoa desenvolve a escrita, né? Independente do modelo da letra, tem outras coisas por trás que se revelam na hora de escrever. Muito verdade. Tem uma pergunta aqui da BCE Festa. Ela pergunta quanto tempo demora uma análise em média, né? Foi aquela questão que eu falei. Existem análises mais rápidas, existem análises mais demoradas, né? Que o perito tem que se debruçar,
naquele laudo durante vários dias. E tem aquelas perícias, como eu falei, aquelas falsificações mais grosseiras, né? E aí são falsificações que o perito rapidamente ele consegue fechar uma conclusão. Acontece de o resultado da perícia grafotécnica ser responsável. O laudo pericial, ele é peça fundamental em qualquer inquérito policial, né? Aos juízes na condenação ou na absolução, que é mais importante ainda, de uma pessoa, né? Você já pensou uma pessoa ser condenada sem inocência, perícia grafotécnica? Então, a perícia criminal, ela né? Realmente é bem delicado, né? E aí o trabalho tão profundo tem um peso muito grande, porque uma das coisas que eu também ensino bastante é que a letra é como a íris, né? Ou como as impressões digitais. Não existe uma pessoa com uma letra ou uma forma de escrever exatamente igual a outra, né? Exatamente. A letra é uma coisa individual da pessoa, né? Porque aí é uma coisa que cada pessoa tem a sua, bem específica. Vai ter um traço que é só específico, que é bem característico seu, né? Particular seu. Muito interessante. A Keila está perguntando. Cheguei agora e gostaria de saber se tem como conhecer as características da pessoa através da letra. Ô, Keilinha, tem sim. A gente falou isso, meu amor. Depois você volta lá no IGTV e assiste o começo. Isso é a grafologia que explica pra gente como é que funciona, viu? E você me falou, Roberta, que vocês dão formação, né? E que qualquer pessoa que se interesse pela perícia pode ingressar nessa área, independente de qual seja a formação dela. Como é que funciona isso? Na realidade, no Brasil tem vários cursos, né, de especialização nessa área. E aí a pessoa, o profissional de nível superior, ele pode atuar como um perito judicial. Nós atuamos como peritos criminais oficiais, né? Mas as pessoas podem fazer algum tipo de curso nessa área e atuar como perito judicial. E aí é onde é que elas encontram campo de trabalho? Tanto na área criminal como... Quem não é do oficial foi criado um escritório de perícia? Isso. Como é que funcionou? Oferece como profissional liberal o serviço? Como é isso? Tanto na área criminal como na área civil. Porque, assim, o que é que acontece? Na área criminal, existem também os assistentes técnicos, né? Então, o laudo do perito está lá, mas o laudo do perito também não é, vamos dizer assim, soberano. Ele pode ser contestado. Então, aí o perito judicial entraria como, né, ou um assistente técnico para contestar esse laudo, para colaborar com esse laudo, tá certo? Vocês já pegaram, assim, um caso muito complicado em que existe contestação de um laudo de vocês, ser refeito e provado com outros documentos? Olha, na perícia em si, tanto na perícia do local de crime, como em vários tipos de perícia, nós estamos sujeitos à contestação, né? Por isso que o perito ele tem que ter a segurança, ele tem que fazer aquele trabalho baseado em metodologia científica, né? Para que aquele seu laudo seja bem avaliado e você não seja contestado. Mas é comum também você ser contestado. E aí, quando você é contestado, você vai procurar provar que aquela sua visão e aquela sua conclusão é idônea, né? Quanto tempo de formação precisa um perito para trabalhar com grafoscopia? Bom, geralmente as especializações são cerca de 15 meses, né? Geralmente a especialização que a gente tem aqui é em torno de 15 meses. Mas existem cursos mais rápidos, né? Mas com certeza, quando você faz um curso mais rápido, você procura se aprofundar mais, estudar e procurar outras formas de melhorar, né? E aí você fazendo a especialização de 15 meses, assim que você termina, você já está apta a fazer essas análises, a trabalhar como perita. Ou você precisa trabalhar com supervisão? Não, como perito judicial, sim. Como perito judicial, sim. E como perito oficial criminal, você vai ter que prestar concurso público, né? E aí no concurso tem algum tipo de prova específica que você tem que mostrar essas habilidades, que tem que fazer algum tipo de teste? Ou é um concurso normal? No caso, no nosso concurso que a gente faz, existe, no Brasil inteiro, existem várias áreas, né? Então,
você pode atuar com, você pode, tem vários tipos de matérias. Não necessariamente essa matéria cai no concurso. Você vai aprender depois que você entra, entendeu? Geralmente são matérias genéricas, já a sua área, como no meu caso, que sou bioquímica, né? Eu fiz criminalística, medicina legal, informática e áreas específicas da minha grade curricular, como bioquímica. Aí eu vou perguntar uma coisa para minha área, tá bom? Tá. Porque você falou de alguns aspectos que mudam a letra da pessoa. A idade, alguma doença, o estado emocional. Isso. Eu sou professora de caligrafia, né? Uhum. E vejo as letras das minhas alunas simplesmente se mantém. Isso. Mas aí você falou que a questão do pessoal que falsifica a assinatura depois de tanto treinar. Aí eu fiquei pensando, né? Eu ensino isso, né? Esse treino exaustivo para que realmente a letra mude. Uhum. É possível, na visão da grafoscopia, através de muitos treinos, essa letra se transformar definitivamente? Ela pode se transformar definitivamente, como você fala assim, no aspecto, né? Mas alguma característica da sua escrita, como a remate, que a gente chama remate, como a parada, como algum lançamento gráfico, ela não altera. Ela pode alterar naquela, visualmente você observa essa mudança. Mas a parte, os gêneros, assim, questão de objetivos da própria escrita, não alteram. Né? Por isso que você tem condições de identificar as pessoas pela escrita, né? Exatamente. Então, gente, eu vou dar mais uma olhadinha aqui nas perguntas de vocês. Agora a gente já respondeu todas as perguntas que tinham feito mais cedo lá na caixinha de perguntas dos stories. Então, a gente vai abrir. A Andressa está colocando: quais os atuais desafios nessa era digital, com 90% dos processos sendo digitais? Isso atrapalhou a atuação dos peritos? Pronto, uma boa pergunta da Andressa. Foi aquela questão que eu te falei. A perícia, ao longo dos anos, ela vai se acompanhando, né? Porque, infelizmente, a gente vive num país, de uma forma geral, onde os crimes, eles são muito dinâmicos, né? Então, a perícia em si, ela vai acompanhando isso, ela vai se dinamizando. No caso da pergunta da Andressa, que ela pergunta em relação aos processos digitais, não atrapalha a atuação do perito grafotécnico. Por quê? Porque sempre vão existir assinaturas, sempre vão existir, né? Então, existem processos digitais, que aí, no caso, a área de atuação seria mais ampla, que seria a documentoscopia, mas também a grafoscopia, ela tem uma atuação bem aberta e bem ampla no mercado ainda. Talvez tenha até falta, né, de profissionais. Eu fiquei pensando, quantas pessoas que realmente despertam esse interesse, porque às vezes nem sabe. É verdade. A gente ficou assim, como assim? Tem gente que estuda, como assim existe essa profissão? Às vezes eu falo que eu sou calígrafa, as pessoas, você é o quê? Então eu fico pensando que muita gente nem sabe que isso existe, né? Talvez falte profissional no mercado para a demanda que apareça, né? Ó, o pessoal está pedindo, Roberta, para você contar um caso, algum caso que tenha sido mais complicado, enfim. Bom, como essa área que eu estou ingressando, né, como eu tinha te falado, que é a questão da especialização, minha área de atuação hoje é local de crime e balística, e estou iniciando essa área fazendo especialização, né? Então, assim, posso ter algum relato de alguns colegas, né, de casos, mas, assim, casos corriqueiros mesmo, de testamento, casos de assinatura, muita fraude em cheque, né? Então, geralmente, são esses casos mais que chegam lá no nosso instituto. E tem algum caso, assim, ícone, que deu muito trabalho aí para a tua equipe? Bom, tem um relato do perito lá, grafotécnico, que ele fala que teve um laudo que ele demorou cerca de uns 30 dias para poder fechar. Por quê? Porque ele, além dos padrões, ele tem que ter realizado uma nova coleta de padrões e dificuldade.
Ele disse que demorou muito nesse caso, porque realmente o exercício do falsário, né, foi muito bem elaborado. E, assim, para ele foi uma vitória no final, porque ele conseguiu realmente provar. E é interessante que nos laudos do período girafotécnico, ele coloca as fotos ampliadas, e ali a gente tem que provar. O que é que isso aí você está dizendo que não que está divergindo? Por que é que está convergindo? A gente tem que provar através desses aparelhos que tem, né, de fotos. E aí ele disse que foi uma vitória muito grande para ele, porque realmente ele conseguiu, ao longo de vários dias, provar que aquilo ali é um falsário, um bom falsário, na verdade, né? Olha aí, para ter dado trabalho, É. né? O que acontece mais, Roberta? Absolvições ou condenações? Normalmente, quando o documento chega para vocês, realmente ele é falsificado? Na maioria das vezes, é realmente uma Na maioria das vezes acontecem muitos enganos. Não, na maioria das vezes ele é realmente falsificado, né? Porque é aquela história, onde é a fumaça é a fogo, mas realmente, quando se abre um inquérito policial, geralmente a maioria dos documentos tem um fechamento como falsificado. Interessante. Não sei o nome da pessoa que perguntou aqui sobre a remuneração. Pode falar, Roberta? Ou tem algum sigilo, alguma coisa? A Paula Neném. No caso, como peritos oficiais, né, criminais, nós temos uma remuneração fixa, né? É a remuneração que você prestou o concurso, né? Que hoje em dia, você olhando aí na internet, você vê que, dependendo do estado, você tem remunerações que variam muito, né? De boas remunerações, né? Tanto que o concurso de perito ele é bastante concorrido, né? Em relação às causas cíveis, vai depender de perito para perito. Como assim? Não existe um padrão de valores, né? De repente, você pega uma causa onde o aporte em dinheiro é muito alto. Então, aquela causa, com certeza, o perito, assim como o advogado, ele vai avaliar de uma forma mais, né? Às vezes, um caso mais difícil. Então, vai depender, vai variar bastante de perito para perito. Mas, assim, muitos peritos girafotécnicos, eles têm uma satisfação, né, na profissão em relação à remuneração. Muito interessante. E a tua questão pessoal, você falou, sempre gostei muito de ler, de escrever. Você atribui a isso, essa tua aí para a grafoscopia? Você já trabalha em que parte especificamente da perícia, Roberto? Eu trabalho em local de morte violenta, né, que é na área externa, e na balística. Eu acredito que, assim, desde o curso de formação eu me encantei por essa área, eu achei bastante interessante, né? E, assim, eu atribuo muito a minha, vamos dizer, a minha infância. Eu sempre tive aquela letra que, assim, que você adoraria ver, calígrafa, né, como calígrafa. Então, assim, sempre fiz muita caligrafia, tinha aquelas professoras que pegavam meio no pé daquela época que você tem que fazer caligrafia. Então, eu sempre gostei muito de desenhar, vamos dizer, minha letra, né? Então, acho que é isso. Eu acho bastante atraente essa área. Olha que interessante. Dentro da área da perícia, você saiu, tá migrando, né? Vai fazer a transição de locais de crimes violentos para a letra. É verdade. Para você ver como a perícia é ampla, né? A perícia é multiprofissional e ampla. É uma variedade de coisas, assim, incrível. Que as pessoas, às vezes, precisam conhecer também, né? É isso que eu estava pensando. Você trabalhando em locais de crimes violentos, né? Quando você chega, eu tenho um pouco, assim, de agonia, sabe? Eu acho que não dava para mim. Isso aí. Mas você tem que examinar o quê? Onde é que espirrou o sangue? Onde é que a pessoa encostou? Se tem algum vestígio de alguma coisa. O que é que você pesquisa hoje? Na realidade, local de morte violenta envolve muitas coisas, né? Envolve toda uma dinâmica do crime, né? Que você está ali para decifrar, vamos dizer. O perito criminal está ali para decifrar um crime. Então, desde o tipo de mancha de sangue que você vê no local, o tipo de ferimento, o tipo de posição que está o cadáver, né? A posição do próprio estojo, que se for uma morte através de arma de fogo, a posição que está o estojo, a posição que se o projeto transfixou ou não, a distância que está o estojo da vítima. Então, assim, são várias coisas que você avalia nesse local. Assim como coleta de material genético que um acusado pode ter deixado no local.
a própria vítima também. Então, são várias coisas que você observa nesse local. Por isso que eu falei para você que a área da perícia ela é multiprofissional, né? Então, tem locais de acidente de trânsito, né? São várias coisas que envolvem o estudo ali do local de crime. Agora, você falando, o que está me ocorrendo aqui é que, independente da área que o perito for atuar, ele tem que ter um senso de observação enorme, né? Ele tem que ter já essa percepção, né? Esse olhar, né, muito ligado para os detalhes, tem que, independente dele atuar em locais de crimes violentos, ou na balística, ou na letra, esse senso de observação, ele precisa ser muito bem desenvolvido, né? Com certeza. Eu vou só responder a pergunta que acho que foi Beth que perguntou, o que é estojo. Desculpa, assim, eu botei esse termo técnico, mas estojo é uma parte da munição da arma de fogo, né? Então, quando a arma, no caso uma pistola, faz uma vítima, ele expele o estojo. Então, o estojo vai ficar lá no chão. Aí eu falei assim de forma bem, bem rápida e abrangente, mas estojo é isso, Beth. Realmente é essa questão. E como você falou, realmente o perito tem que ter um olhar bem abrangente. Inclusive, hoje a gente estava numa reunião entre peritos com a nossa diretora e um perito comentou lá, né? É interessante como o olhar que a gente tem, assim como a gente entra e com o passar dos anos, você vai tendo uma percepção maior do local, né? Você vai tendo uma visão, um olho clínico, eu diria, né? Um olho clínico para aquele local ali. Geralmente você vai adquirindo isso, vai adquirindo essa percepção ao longo dos dias mesmo, né? Interessante. A Ivani está perguntando aqui, ó, como você trabalha o seu psicológico e seu estado espiritual? Trabalhando direto com o crime, né? É verdade. Como é isso para o dia a dia? Como é que você se trabalha aí para aguentar a bronca? Bom, realmente, Ivani, existe... Realmente você tem que ter um psicológico bem forte, né? Inclusive, eu até acho que foi ontem ou foi ontem eu fiz uma postagem lá no meu Instagram, do Perícia em Foco, sobre um dos primeiros casos que eu fui, né? Que tinha sido um feminicídio, no caso. Eu até fiz esse relato lá. E aí você demora uns dias para você tirar aquelas cenas, às vezes, da cabeça, né? Só que, quando eu estava estudando para ser perita, e eu sempre tive vontade de ser, na hora que você está estudando, você tem que ver você vê muita cena muito forte, mas você tem que abstrair isso da sua cabeça, você tem que trabalhar a parte científica mesmo da coisa. Porque se a gente for pegar o detalhe, ali é um morto, ali é né? Você tem que realmente abstrair um pouco esse lado e trabalhar muito ali aquele foco científico, porque é uma profissão bastante importante para a sociedade, né? Até porque você, através daquele laudo, você pode fazer, determinar a condenação, a absolução da pessoa e fazer justiça. Então, a gente tem que realmente trabalhar esse psicológico. Claro que a gente lembra de algumas cenas mais marcantes, mas aí você tem que realmente ver aquilo como ciência, né? Como é realmente uma ciência. Não tem nada a ver a tua saída do local de crimes violentos para as letras? Não. Com essa questão de ter que ficar lidando toda hora com essas imagens, não, essas coisas? Não, até porque eu nem vou sair de local de crime agora, né? Eu nem vou sair, isso aqui para mim, a documentoscopia e a grafoscopia, essa especialização que eu estou fazendo, é alguma coisa que eu quero agregar. Mas, assim, a maioria dos peritos de local de crime, realmente, eles se identificam, não com o lado ruim, né? Que a gente pode dizer, porque gosta de ver coisa ruim, de ver cena ruim. Não. Você se identifica com o dinamismo da perícia e, assim, você se seu papel como cidadão de justiça em si, né? Eu me identifico muito nisso, é tanto que quando a gente pega assim algum crime, um feminicídio, então eu acho bastante importante quando eu vejo uma mulher também, assim como eu, e você consegue ali provar que aquele assassinato, aquele homicídio, você consegue fazer essa justiça, né? Embora a gente saiba que não vai trazer mais a pessoa de volta, mas pelo menos você faz a justiça. Muito legal. E a gente voltando aqui um pouquinho para a questão desse senso de observação que vocês precisam desenvolver na perícia, independente de qual especificidade você trabalhe, né? Uhum. Essa visão detalhista e muito criteriosa
Vocês têm algum tipo de exercício que vocês fazem para desenvolver esse senso de observação, esse olho clínico nos detalhes? Como é que vocês trabalham isso? Para serem cada vez mais observadores e atentos aos detalhes. Eu acho que assim, quando a gente inicia nessa área, a gente já sabe mais ou menos, quando você faz um estudo aprofundado daquela disciplina, você sabe mais ou menos o que você tem que observar, né? E como eu te disse, com o passar do tempo, você vai aperfeiçoando isso, você vai aperfeiçoando o seu olhar para determinadas coisas, você vai aperfeiçoando aquela sua percepção. Quando você vai construir um laudo, você vai ver que tem informações que você precisaria ter olhado no local, e aí você já vai mais preparado para os locais quando os seguintes, né? Então é uma questão de experiência. Você aprende o que você precisa na base para começar a observar, e conforme você vai para o campo, começa a ter experiência, você vai desenvolvendo Exatamente. Oi. Voltou. Robertinha, voltou. Sim. Agora eu estou te ouvindo de novo. Pronto, terminei a pergunta. Agora eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta. E se você, doutora Roberta, quer trazer mais alguma coisa para enriquecer aqui os nossos conhecimentos, porque é um assunto muito interessante. É verdade. É muito impressionante o trabalho de vocês, é muito, muito legal, então fica à vontade. Eu só queria enfatizar a questão dos padrões, né? Que quando a gente vai fazer a perícia, a comparação, o padrão, a peça questionada e a peça padrão, né? Então, aquela peça padrão, ela tem que ter algumas características que são primordiais, e a gente não pode fazer nada de improviso, né? Eu não posso chamar uma pessoa para fazer uma coleta de padrão de forma improvisada. Então, assim, acima de tudo, a gente tem que ter profissionalismo, né? Encarar aquela pessoa não como um criminoso, certo? A gente nunca pode, até que se prova o contrário, a gente nunca pode encarar uma pessoa como criminoso. Então, você tem que tratar bem, você tem que ter uma boa receptividade com aquela pessoa, né? Então, todo esse cuidado ele deve ter na hora de fazer esse tipo de coleta de padrões, né? E deixa eu te fazer uma pergunta por falar em padrão. Sabendo de tudo isso, sabendo que é possível existirem falsificações, como é que eu, como cidadã, por exemplo, posso me prevenir tem alguma forma de fazer a minha assinatura que dificulte uma falsificação? O que dificulta o trabalho de um falsário? É uma assinatura de uma letra de uma pessoa segura? Ou é uma assinatura muito rebuscada? O que torna o trabalho do falsário mais difícil? Se eu pudesse me precaver nessa área, o que eu faria com a minha assinatura, por exemplo? Boa pergunta. Na verdade, assim, para você se precaver, as assinaturas mais difíceis de ser falsificadas, claro que são aquelas assinaturas mais trabalhadas, né? Mas, assim, você não pode ter, quer dizer, você tem uma assinatura, você de uma hora para outra não vai trabalhar, rebuscar aquela assinatura, porque o seu padrão é aquele. Mas, assim, a prevenção de crimes, de falsificação, é assim, cuidado na hora de você assinar algum documento na frente de alguém, né? Você sempre ter o cuidado de guardar seus documentos pessoais, acho que mais nesse sentido de prevenção mesmo, para evitar a falsificação, né? E sempre que você observar alguma coisa suspeita, você procurar, né, denunciar, fazer algum tipo nesse sentido, assim. A Lili está colocando que tem um agradecimento a você, Carol, e a doutora Roberta, que é a perita. Se não fossem os peritos e a injustiça reinaria ainda mais. Obrigada e parabéns. Obrigada a vocês por terem assistido também a live e estarem aqui gostando desse assunto, né? Doutora Roberta, foi um prazer muito grande, um assunto muito interessante. Prazer foi meu. Muito obrigada por você ter aceito o convite. Quero deixar essa live guardadinha aí no IGTV para quem quiser assistir depois. E quando você quiser voltar, vai ser muito bem-vinda.
Te agradeço de coração, foram informações muito valiosas. Gratidão de verdade pelo trabalho de vocês, viu? Eu também agradeço, Carol, e assim, Encontro aquele nosso. gostaria de agradecer aqui em público, né, o trabalho que você fez para mim lá para o Perícia em Foco. Todo mundo elogiou bastante, ficou muito bacana. Você teve uma percepção incrível, assim, do que eu pedi, né? Acho que eu falei um pouco e você já veio com aquela surpresa daquele vídeo. Então, assim, muito obrigada. Seu trabalho é incrível também, eu admiro bastante seu trabalho, né? Porque a gente enche os olhos com as suas letras que você faz lá no seu Instagram. Parabéns. Eu fiz para a doutora Roberta, vocês vão lá no Instagram dela agora, tem o Perícia em Foco, e tem um monte de coisa sobre a perícia, além da grafoscopia, além desse lance da letra, vocês vão ver que trabalho incrível, e vão ver o vídeo que eu criei para ela lá também, com as minhas letras. Vão lá conhecer o pessoal do Perícia em Foco, tá bom? Obrigada, pessoal, pela audiência. Até mais. Gratidão, querida. Muito boa noite. Tchau. Valeu, viu? Boa noite. Tudo de bom. Beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite.